No início de março de 2002, as forças dos Estados Unidos e da coalizão lançaram a Operação Anaconda, uma grande ofensiva no leste do Afeganistão, com o objetivo de destruir combatentes entrincheirados da Al-Qaeda e do Talibã no Vale de Shah-e-Kot. O plano era cercar as forças inimigas nas montanhas e empurrá-las para posições de bloqueio. A inteligência subestimou o número e a força do inimigo. Em vez de uma área pouco defendida, as tropas da coalizão enfrentaram uma força determinada e bem entrincheirada em terrenos elevados, incluindo o pico Thakur Ghar, uma montanha de 3.000 metros que dominava o campo de batalha. Em 3 de março, a batalha no vale já era mais difícil do que o esperado. Os comandantes posicionaram equipes de reconhecimento em pontos estratégicos, como Thakur Ghar, para observar o inimigo e apoiar as operações. Neste vídeo, analisamos o que ocorreu depois e o custo humano de Roberts Ridge na Batalha de Thakur Ghar. Bem-vindo ao Wars of the World. Nas primeiras horas de 4 de março de 2002, os estrategistas militares decidiram inserir uma equipe de reconhecimento dos SEALs da Marinha dos Estados Unidos diretamente no topo do Thakur Ghar, para estabelecer um posto de observação e monitorar os movimentos inimigos no Vale Shah-e-Kot. A missão foi realizada por um MH-47 por Chinook do 161º Regimento de Aviação de Operações Especiais do Exército dos Estados Unidos, conhecido por inserções noturnas de alto risco. A escolha da zona de pouso foi crucial. Os planos iniciais visavam um local abaixo do cume para minimizar o risco, mas devido à falta de tempo e à necessidade de observação imediata, decidiu-se pousar diretamente no topo. A inteligência indicava forças inimigas próximas, mas não confirmou presença no cume. Os combatentes da Al-Qaeda já ocupavam o terreno elevado e haviam montado posições ocultas com armas pesadas mirando as aproximações dos helicópteros. Quando o Chinook, de indicativo Razor 03, se aproximou de Thakur Ghar, a mais de 10.000 pés enfrentou desafios significativos. O ar rarefeito diminuiu a sustentação e o desempenho do motor, enquanto neve e terreno irregular dificultaram o pouso. Os picos próximos limitavam as rotas, facilitando aos defensores antecipar a chegada do helicóptero. A aeronave usava visão noturna, com poucos sinais visuais ao se aproximar da zona de pouso. Quando o helicóptero desceu para uma área aparentemente viável, não havia indícios dos sensores ou da inteligência de que ela estava ocupada. No entanto, isso mudou abruptamente. Quando o Chinook se aproximou do pico nevado, foi alvo de intenso tiroteio de várias direções. Inimigos atiraram com metralhadoras e granadas propelidas por foguete, mostrando que já esperavam a aproximação. O helicóptero foi repetidamente atingido enquanto os pilotos tentavam fugir da zona de morte. No meio do caos, Neil C. Roberts, um membro da equipe SEAL, que estava próximo à rampa traseira, caiu da aeronave na montanha abaixo. A tripulação inicialmente não percebeu a perda, pois estava focada em manter o helicóptero danificado no ar. Após pouso forçado longe do pico, eles se reagruparam e notaram o desaparecimento de Roberts. Ele caiu em território inimigo, sobreviveu, mas enfrentou combatentes hostis antes de ser morto. A situação mudou drasticamente de reconhecimento para um esforço urgente de resgate de pessoal. A equipe em terra agora precisava voltar a um cume fortemente defendido para resgatar o companheiro caído. Enquanto isso, o helicóptero abatido e a tripulação ficaram vulneráveis no local da queda. O comando teve que priorizar a recuperação de Roberts, proteger a equipe sobrevivente e reavaliar a força inimiga em Thakur Ghar. A inserção inicial revelou que o inimigo estava bem preparado,
ocupando um terreno vantajoso que cobria o cume, provando que a suposição de uma captura rápida estava equivocada. Desde então, cada ação em Thakurgar foi afetada por esse erro, mudando uma missão de observação em uma batalha feroz e custosa entre pequenas unidades, no início da Guerra do Afeganistão. Ao perceber que Roberts ficou para trás, a equipe precisou tomar uma decisão difícil. Após fugir de uma zona de pouso fortemente defendida com um helicóptero danificado, eles agora enfrentavam o perigo de inimigos ocupando a montanha onde ele permanecia. Apesar dos riscos, decidiu-se retornar rapidamente. Dada a altitude, a temperatura e as forças hostis, qualquer atraso diminuía as chances de sobrevivência. Uma segunda inserção foi organizada usando outro helicóptero MH-47 para deixar a equipe novamente em Thakurgar. Porém, nesse momento, a situação tática já havia mudado bastante. O inimigo estava em alerta máximo após o confronto anterior, tendo reforçado suas defesas na zona de pouso planejada. Quando o helicóptero voltou, enfrentou um local de emboscada conhecido. A aeronave foi alvo de tiros ao se aproximar do topo, mas ainda assim pousou. Com poucas opções e a urgência do resgate, o helicóptero pousou rapidamente no pico nevado para a equipe desembarcar. Quase imediatamente eles foram atacados. Inimigos em posições fortificadas abriram fogo com metralhadoras e armas leves. Escondidos entre rochas e bunkers, tinha um campo de tiro livre por toda a zona de pouso. Os americanos estavam em campo aberto, com pouca proteção natural, sob fogo de várias direções. Entre eles estava John A. Chapman, controlador de combate da Força Aérea dos Estados Unidos, designado ao grupo dos SEALs. Seu papel era coordenar o apoio aéreo, o que exigia manter a comunicação sob fogo e identificar alvos próximos às forças amigas. Em um tiroteio intenso, Chapman avançou contra posições inimigas que mantinham sua equipe imobilizada. Mesmo ferido, ele seguiu lutando e enfrentando o inimigo de perto. Suas ações interromperam o fogo inimigo, permitindo que a equipe manobrasse e saísse da zona de pouso exposta. A situação era insustentável, pois a equipe menor enfrentava o inimigo em posições elevadas. Chapman se separou do grupo e achava-se que havia morrido no ataque inicial ao bunker. A equipe restante recuou sob fogo inimigo. Imagens de um drone Predator depois desclassificadas mostraram que Chapman sobreviveu ao confronto inicial e lutou sozinho antes de morrer. Ao recuar do cume, a equipe foi alvejada por fogo inimigo vindo de cima. A tentativa de resgatar Roberts falhou, resultando em graves perdas e confirmando a força das forças defensoras. Com o agravamento da situação em Thakurgar, o alto comando percebeu que as forças presentes não bastavam para retomar o cume. O inimigo controlava o terreno, já havia frustrado um resgate e seguia atacando as aeronaves que se aproximavam. Era preciso uma força maior para resgatar os desaparecidos e garantir a sobrevivência na montanha. Uma força de reação rápida, liderada pelos Rangers do 75º Regimento Ranger do Exército dos Estados Unidos, foi enviada para reforçar as tropas, resgatar o pessoal isolado e assegurar o cume se possível. Os Rangers embarcaram em helicópteros MH-47 e seguiram para Thakurgar antes do amanhecer. Nesse momento, o inimigo já estava em alerta máximo, pois os combates revelaram a zona de pouso e as rotas de aproximação, expondo as aeronaves ao fogo inimigo. Um dos helicópteros, comumente chamado de Razor 01, aproximou-se do cume nessas condições. Ao se aproximar da zona de pouso, foi alvo imediato de intenso fogo inimigo. Metralhadoras e granadas propelidas por foguete atingiram a aeronave durante a descida. O helicóptero foi atingido diversas vezes, mas conseguiu pousar perto do topo mesmo sem controle. Ele parou precariamente na encosta da montanha, danificado e exposto. Ao desembarcarem, os Rangers foram recebidos por tiros de posições inimigas elevadas. Soldados,
inclusive o comandante de pelotão Nate Self, ficaram feridos logo no início. As funções de liderança mudaram rapidamente enquanto os Rangers criavam um perímetro defensivo em torno da aeronave abatida. O terreno oferecia pouca proteção, com um local de pouso exposto e poucas pedras como abrigo. Os inimigos tinham vantagem atirando nos Rangers que lutavam a mais de 3.000 metros de altitude e sob frio intenso. Apesar dos desafios, os Rangers rapidamente se organizaram para revidar, tratar os feridos e coordenar com as aeronaves de apoio. A comunicação eficaz era essencial para o apoio aéreo aproximado, pois exigia controle pela proximidade das forças amigas. Sob intenso fogo inimigo com armas de tiro direto e morteiros, o helicóptero abatido virou posição defensiva crucial. As tentativas de avançar em direção ao cume foram dificultadas pelo fogo hostil, mantendo os Rangers em grande parte confinados ao local de pouso. O apoio aéreo tornou-se mais vital com os ataques aéreos a posições inimigas, mas o terreno acidentado e o risco de atingir aliados limitavam sua eficácia. Fumaça, neve e contornos irregulares da montanha dificultavam identificar os alvos. A batalha evoluiu para um intenso confronto, com os Rangers mantendo sua posição e pedindo apoio enquanto aguardavam reforços. A chegada das forças de reação rápida estabilizou a situação, mas o controle da montanha ainda era disputado. No amanhecer de 4 de março, a batalha por Thakurgar estava em impasse. Forças dos Estados Unidos como SEALs e Rangers estavam imobilizadas sob fogo perto do local da queda do MH-47, enquanto combatentes da Al-Qaeda atiravam de posições elevadas e bunkers. O poder aéreo foi crucial para evitar que a situação piorasse. Aeronaves dos Estados Unidos, incluindo caças, bombardeiros e canhoneiras aéreas. Corrente alternada, 130 atacaram posições inimigas durante toda a manhã, enfrentando desafios como terreno difícil, visibilidade limitada dos alvos e o risco de atingir forças amigas. A proximidade das forças opostas dificultava os combates, pois os inimigos frequentemente ficavam perigosamente perto das tropas dos Estados Unidos. Controladores aéreos avançados comunicavam coordenadas precisas sob fogo inimigo enquanto buscavam abrigo. Apesar dos desafios, ataques aéreos enfraqueceram gradualmente posições inimigas, atingindo pontos de disparo na linha de crista. O fogo de supressão das aeronaves às vezes fazia os inimigos romperem contato ou se reposicionarem. Os defensores seguiram lutando de forma eficaz, usando o terreno e posições defensivas para absorver ataques e retomar o fogo. Tiros de metralhadora e morteiros mantinham pressão nas forças dos Estados Unidos abaixo do cume. A mais de 3.000 metros de altitude, o ar rarefeito prejudicava o movimento e o uso das armas. Os feridos exigiam cuidados constantes, limitando a manobra. Com o passar do tempo, a coordenação melhorou, com aeronaves adicionais pressionando as posições inimigas. Os recursos de vigilância, como os primeiros drones, ajudaram a identificar movimentos e possíveis pontos de tiro, mudando gradualmente o equilíbrio a favor das forças dos Estados Unidos. No fim da manhã, tropas americanas avançaram melhor ao topo, encontrando os corpos de Neil C. Roberts e John A. Chapman, destacando o alto custo da batalha. No início da tarde, o controle de Thakurgar passou para as forças dos Estados Unidos. O apoio aéreo constante e a defesa terrestre forçaram o inimigo a abandonar posições-chave, permitindo às tropas americanas ocupar o topo com confiança. A batalha durou horas, além do previsto, ocorrendo em fases complexas afetadas por decisões passadas e informações incompletas. Com o controle estabelecido, o resultado já era claro, mas o custo também. Na tarde de 4 de março, o equilíbrio da luta em Thakurgar havia mudado. Ataques aéreos constantes e resistência em terra forçaram o recuo ou eliminação dos inimigos, permitindo que as forças dos Estados Unidos controlassem o cume e a linha de crista ao redor. Ainda assim,
a batalha seguiu com a difícil missão de garantir a segurança da montanha, cuidar dos feridos e preparar a extração em condições perigosas. As forças dos Estados Unidos limparam o cume metodicamente, checando combatentes isolados e posições ocultas. Eles encontraram armas e equipamentos abandonados pelo inimigo, evidenciando o alcance da rede defensiva no topo. Enquanto isso, vários Rangers e membros da equipe ficaram feridos, e tratá-los nessa altitude trouxe grandes desafios. O frio e a perda de sangue aumentaram a urgência da evacuação, sendo o transporte aéreo a única opção viável. A extração não pôde começar imediatamente devido à ameaça persistente do inimigo. Apesar do controle dos Estados Unidos, aproximações diurnas ao cume ainda eram arriscadas para as aeronaves. Os comandantes coordenaram a extração com cuidado, equilibrando urgência e riscos. Com a noite, as condições para operações de helicóptero melhoraram. Aeronaves do 160º. Primeiro SOAR retornaram, destacando o papel crucial da aviação na operação. Apesar do terreno irregular e da baixa visibilidade dificultarem o pouso, a evacuação seguiu em etapas. Os feridos tiveram prioridade, seguidos pelos outros conforme possível, junto com a recuperação dos corpos dos soldados Roberts e Chapman. O helicóptero MH-47 abatido permaneceu na montanha como um lembrete da intensidade da batalha. Ao final do processo de extração, as forças dos Estados Unidos haviam evacuado com sucesso todo o pessoal e a atenção voltou-se para os combates em andamento no vale de Sharikot. A batalha em Thakurgar resultou na morte de 7 militares americanos e em vários outros feridos, tornando-se o confronto mais mortal da Operação Anaconda. Planejadores militares e historiadores analisaram depois a batalha, focando na decisão de inserir tropas no topo da montanha, nas limitações de inteligência e nos desafios de coordenar operações aéreas e terrestres em terreno difícil. O local ficou conhecido como Roberts Ridge, refletindo tanto o custo humano da batalha quanto sua complexidade. John A. Chapman recebeu a Medalha de Honra por sua bravura, assim como Brit K. Slabinski, líder da equipe SEAL. Neil C. Roberts, cuja queda desencadeou a batalha, é homenageado pelo nome da serra. A batalha em Roberts Ridge ilustra a imprevisibilidade do combate e o valor da persistência, já que as forças dos Estados Unidos alcançaram seu objetivo. Apesar dos desafios iniciais, mais de 2 décadas depois, ainda é um evento importante que evidencia as complexidades do conflito no Afeganistão.